Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 3, já falamos o versículo 10, agora vamos estar lendo o versículo 11, que diz assim: Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Perguntou-lhe Deus. Eu vejo isso como um ponto maravilhoso, um ponto positivo de Deus. É Deus querendo trazer a nossa consciência, é Deus tentando mostrar-nos que aquilo que nós praticamos foi algo consciente. Quando Deus faz essas perguntas, Deus ele quer que o homem entenda e detalha, vai fazer detalhadamente, vai fazer o processo de explicação do que aconteceu. Você tem ideia do que aconteceu? Você compreende o que aconteceu? Você sabe como aconteceu? Você sabe por que aconteceu? É Deus mostrando ao homem que esse pecado aqui, de Adão e Eva, esse pecado original, essa queda do homem, ela foi algo consciente. Ela não foi algo que veio um mal e dominou a sua mente. Ela não foi algo que o homem não estava sabendo o que estava acontecendo, não. Quando Deus pergunta para Adão, aqui perguntou-lhe Deus, quem te fez saber? Deus está tentando mostrar para Adão que o que ele fez, primeiro, era possível evitar. Segundo, que ele tinha consciência do que estava acontecendo, de que a sua mente não foi dominada para que ele possa culpar alguma coisa. É Deus trazendo à memória do homem os fatos, as lembranças. Porque se eu lembro do que aconteceu, se eu sei a forma que aconteceu, eu não sou inocente. Eu sou culpado. Eu fiz conscientemente. E eu acho interessante aqui, porque no versículo 10, Deus fala e Adão responde, eu ouvi a tua voz no jardim. Eu estou ouvindo a tua voz. É o Senhor que está falando, o Senhor Deus. Uma coisa que eu posso aprender no versículo 10 e versículo 11 é que Deus ele foi direto ao homem falar. Deus não mandou nenhum recado. Deus não é fofoqueiro. Deus não precisa mandar recado para ninguém. Deus ele vai direto ao homem. Deus foi direto a Adão. Deus vai direto a você. Deus ele pessoalmente vai a você. Por quê? Porque ele é Deus, onisciente, onipresente. Deus não precisa, Deus não cansa. Deus não fica ocupado para que não possa ir até você. Deus é onisciente, ele preenche todos os espaços da terra. Inclusive, preenche todo o seu corpo, toda a sua mente. Quando eu estou dizendo que Deus é onisciente, ele preenche todos os espaços, inclusive os nossos espaços. Nós sabemos que a física dizem que dois corpos não têm condições de ocupar o mesmo espaço, mas aqui no caso de Deus onipresente, onisciente, ele sim. Deus ele ocupa todos os espaços. Ele preenche todos os espaços, inclusive toda a minha mente, todo o meu corpo. Deus ele está dizendo aqui que ele não tem nenhum problema de se comover, porque ele está em todos os lugares. E aqui diz a palavra de Deus que Adão ouviu a voz de Deus aonde? No jardim, porque Deus preencheu o jardim. Eu quero com isso dizer a você que Deus não precisa estar mandando alguém te dar um recado. Deus não precisa estar implorando alguém que vai na sua casa para falar dele para você. Deus não precisa que alguém seja usado para falar no nome dele para você, para usar um terceiro para falar com você. Deus ele fala com você diretamente. Por que Deus aqui não usou os anjos para falar com Adão?
Por que Deus aqui não pediu os anjos? Vai lá falar para Adão, lá vai mandar um recado para Adão que ele não está legal, ele precisa se acertar. Por que o próprio Deus foi lá falar? E a Bíblia ainda usa a palavra aqui, caminhar, voz, ouvir, caminhar no jardim, preencher o espaço. Queridos, existem muitas pessoas ainda que estão tentando viver um período do Antigo Testamento, principalmente a partir do capítulo 12 de Gênesis, onde Deus estava ali, chamou Abraão para desse Abraão fazer dele um povo, e desse povo está escolhendo líderes para Deus estar usando esses líderes para falar com o povo. Mas só que quando Deus chamou Abraão, ele chamou com o objetivo de que Abraão formasse uma nação, formasse um povo, e que é desse povo, dessa nação, que ia nascer Jesus. Jesus já veio. Jesus já se encontra no nosso meio, não somente agora espiritualmente, mas preenche todos os espaços, porque Jesus ele veio a esse mundo como homem, mas ao terceiro dia que ele morreu na cruz, e ao terceiro dia ao ressuscitar, ele voltou ao céu, mas quando o Espírito Santo veio ao homem, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, entrou dentro do homem, Deus está dentro do homem agora. Então o ser humano está preenchido por Deus. O homem já tinha o sopro de Deus, já tinha a essência de Deus. Perdeu a comunhão com Deus no pecado. Quando Deus chamou Abraão, chamou para que ele pudesse, então, da nação que ele ia criar, através desse homem Abraão, ia nascer Jesus Cristo. Jesus já veio, morreu, ressuscitou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ficou aqui durante um período de 50 dias aqui, ele foi ao Pai, voltou para Deus, mas ele mandou o Consolador, mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Eu disse para você que essa palavra Elohim, Deus, ele está falando aí da pluralidade, de Deus triuno, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o próprio Deus, Espírito Santo, hoje dentro de nós, se ele está dentro de cada um de nós, ele não precisa vir mais, não precisa mandar nenhum recado, porque já está dentro de mim. Por que Deus vai mandar um recado para mim? Pois se ele vive dentro de mim, como é que Deus vai mandar um recado para você se ele já vive dentro de você? Como que ele vai agora mandar um recado para alguém que já tem, ele já está presente nessa pessoa, ele já vive dentro de você? Então, meu querido, então preste atenção que esta palavra aqui é super importante quando diz assim, ó, perguntou-lhe Deus, Deus perguntou, Deus foi direto a Adão, Deus falou com Adão, Deus não mandou um recado para Adão, Deus não mandou alguém a falar com Adão, Deus não mandou um anjo falar com Adão, Deus próprio perguntou a Adão. Perguntou-lhe Adão, olha o que Deus perguntou, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Deus vai diretamente ao homem. Se aqui, no início, Deus foi direto a Adão, imagine agora que Jesus já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou, já veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, e vive dentro de nós, né? Ele não vive fora, ele vive dentro do ser humano. O Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é habitar em nós. O papel do Espírito Santo é viver dentro de nós, não é fora de nós. Então o Espírito Santo está dentro de você. Quem te convence da justiça, do juízo, do pecado, não é um outro homem, é o próprio Espírito Santo. Você que é pecador, você que é miserável, você fala assim, pastor, mas eu não frequento nenhuma igreja, eu estou com o Espírito Santo. É ele que te convence, meu querido. É ele que está em ação, é ele que está atuando, e ele que entra dentro de você. E como é que ele entra dentro de você? Ele entra dentro de você a partir do momento que você fala, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou um miserável, e eu sendo um miserável, um pecador, eu sei que eu estou condenado à morte, e Jesus veio
para morrer no meu lugar. Eu aceito esse Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo aí passa então a morar dentro de você, a conviver dentro de você. Aí minha pergunta é, se o Espírito Santo já está convivendo, morando dentro de você, você é morada do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, para que Deus vai usar outro lá fora para falar com você, se ele está dentro de você? É questão lógica e simples. Se Deus já está dentro de mim, por que ele vai ter que sair aqui e usar outra pessoa ali para vir falar comigo? Se ele está dentro de mim, não é mais fácil falar comigo, que está dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu corpo? Então, meu querido, e aqui também nos dá a entender que Deus quer que nós temos esta consciência. Quando Deus pergunta aqui a Adão, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber? É Deus dizendo assim, você está consciente do que está acontecendo? Você tem consciência do que aconteceu? Você sabe muito bem o que aconteceu? Você pode contar como procedeu? Como foi que aconteceu? O que aconteceu? Como que aconteceu? Se você é uma pessoa que tem essa consciência, que sabe responder, é uma pessoa consciente. Se você é uma pessoa consciente, é isso que Deus quer dizer. Então, você entenda que você é culpado, entenda que a culpa é sua, a decisão foi sua, ninguém dominou a sua mente e forçou você a algo, você fez voluntariamente, você fez com livre-arbítrio que eu te dei, você fez porque quis, e você, sabendo o que você fez, é o primeiro passo para que eu possa agir na sua vida. Porque se você está dizendo que você não sabe o que aconteceu, você está dizendo que você não entende o que aconteceu, você está dizendo que você não sabe como aconteceu e por que aconteceu, você não tem culpa. Você não é culpado, então tem que achar um culpado. Quem é o culpado? É você, Adão. Aí Adão começa aqui, né? Deus começa a falar com Adão. E Deus começa aqui no versículo 11, perguntar, Adão perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Alguém falou com você? Eu acho interessante essa pergunta de Deus, porque ali de pessoa igual, só havia Eva. De igualdade, do osso dos meus ossos, carne da minha carne, da mesma semelhança, só havia Eva, humanamente falando. Claro que havia Deus também. Havia Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, havia Eva e havia Adão. Então é o seguinte, ou era Adão, estava consciente, fazia, ou foi Eva que havia falado que a sua semelhança, ou o próprio Deus não foi, porque Deus está perguntando. Então quando Deus pergunta a ele aqui, isso é espetacular. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Quem abriu a sua mente para dizer que você estava nu? O que aconteceu? É isso que Deus está perguntando. O que aconteceu? Como aconteceu? Me conta detalhes. Coloca a tua consciência, coloca o teu raciocínio para funcionar, porque foi para isso que ele foi feito. Tenha consciência. Quem te falou que estava nu? Aí, duas perguntas que Deus faz, né? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Ou seja, você me desobedeceu? Eu dei uma única ordem e você foi desobediente? É isso que Deus estava perguntando a Adão. Deus fez duas perguntas para Adão para trazer à memória de Adão que o pecado que ele cometeu era desobediência e que ele estava consciente do que estava fazendo e do que fez. A partir desse momento, ele tendo a consciência do que fez, ele sabendo de fato o que fez e que se ele fez foi de livre-arbítrio, porque ele escolheu a fazer, aí Deus podia tratar com ele e com as outras coisas. Então, uma coisa que eu aprendo aqui é que Deus, ele sempre quer que eu raciocine. Deus sempre quer que eu tenha ideia do que está acontecendo. Que Deus colocou em nós essas condições da razão, do conhecimento, da justiça, do bem e do mal, de saber o certo e o errado,
para que eu tenha consciência, para que eu não possa ficar julgando o outro, para que eu não possa apontar o outro, para que eu não possa colocar culpa no outro, mas que eu tenha consciência de que, de fato, o que está acontecendo e como aconteceu e a causa, o que vai acontecer. Né? O efeito daquilo que vai acontecer. Deus quer que a gente estejamos consciente que o nosso pecado, no caso o pecado de Adão aqui, estava lhe trazendo não somente a desobediência, mas que ele, a partir do momento que lhe trouxe a desobediência, porque ele desobedeceu a Deus, e estava trazendo também a morte. Então Deus queria que Adão pudesse responder estas perguntas conscientemente. E quando Deus ele faz essa pergunta, meu querido, Deus está abrindo o leque para nós. Deus está dando a condição de nós confessarmos os nossos pecados. Quando Deus ele faz essa pergunta, ele quer que a gente passe a enxergar a que ponto nós estamos, onde nós nos encontramos. E eu me encontrando, me achando, sabendo a minha condição, eu vou saber como. Se é possível sair sozinho ou se é possível precisar de uma ajuda divina. Ou eu tenho condições de sair desse problema sozinho ou se eu não tenho condições, se eu vou precisar de ajuda. Presta atenção que Deus pergunta a Adão duas coisas. Primeiro foi, quem te falou que estava nu? Fala da pessoa dele, fala do corpo dele, da vergonha dele. Fala da situação da vida dele. Olha para você, para eu olhar para saber se eu estou nu, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me ver, eu tenho que me enxergar. É como se Deus dizia, se enxergue, olhe para você, deixa de olhar para o outro, deixa de olhar para as pessoas. Primeiro se observe, primeiro olhe para você, veja a falha, veja os erros, veja como que você está. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber? Gente, eu acho isso formidável, eu acho sensacional. Senhor, como é que você me faz uma pergunta dessa, quem me fez saber? Aqui só vive eu e Eva, eu e a minha companheira, e vários animais. Os animais são os animais irracionais. Aqui, Senhor, ou foi a Eva, ou fui eu. Ou foi ela que me falou alguma coisa e me fez alguma coisa, ou fui eu que percebi. É isso que Deus está perguntando para Adão. Deus não está perguntando para Adão no sentido para que ele pudesse não ter esse conhecimento, não ter essa inteligência, não ter esse raciocínio. Deus está levando a Adão, fazendo uma caminhada com Adão, para mostrar para Adão de que o culpado é ele mesmo, que ele é o responsável principal, porque quando Deus fez o jardim do Éden, e fez Adão, Deus disse para Adão, antes de ter Eva, antes de existir Eva, para ele governar e cuidar, zelar daquele jardim. E Deus havia dito para ele também, olha, de todas as árvores que estão no jardim, você pode comer, mas existe uma só, uma única, que está no meio do jardim, essa você não come, porque no dia que comer, vai morrer. A ordem que Deus deu diretamente foi para Adão. Não existia Eva aqui ainda. Então Deus queria trazer a consciência de Adão isso. Olha, quem te disse que estava nu? Olha, essa palavra é sensacional. Perguntou Deus, quem te fez saber? Quem abriu a sua mente? Quem colocou essa ideia em você? Quem pôde te mostrar? Quem pôde revelar a você que estava nu? Aí ele pode agora se auto-enxergar, se ver. E é isso que Deus sempre faz. Primeiro a gente se vê que estamos nus. Independente que Adão aqui apontou depois para a mulher, porque só estavam os dois ali, semelhante, mas ele se enxergou.
Ele se viu nu. Quem te disse que estava nu? Então ele teve que se autoavaliar, ele teve que auto-observar. E é esse papel principal que nós precisamos fazer, porque nós somos seres que estamos mais preocupados com a vida alheia, com a vida do outro, do que a nossa. Às vezes a gente quer colocar a culpa no outro e esquecemos de olhar para nós. Às vezes nós queremos apontar e dizer que nós estamos errados e nós praticamos algo errado, algo feio, porque fulano de tal nos induziu e nos fizera a fazer isto. E Deus quer, então, que eu pare um pouco e me enxergo. E me vejo que se eu estou nu, se eu estou aqui, os meus olhos foram abertos para ver a minha nudez, elas foram abertas por minha própria opção, porque eu optei a uma desobediência. Eu corri esse risco de aceitar. Eu podia não ter aceitado, eu podia ter rejeitado, mas eu quis receber de Eva, Adão quis receber de Eva aquele fruto. Mas ele podia automaticamente dizer, não, eu não vou comer. Mas o mais importante do que isso, do que julgar o outro, do que apontar para o outro, é se ver. Olha que Deus faz ele olhar para ele. Deus faz ele enxergar ele. Deus faz ele se ver. Quando você se vê, meu querido, você vai conseguir ter condições de resolver muitos problemas. Quando você consegue se enxergar, quando você se vê a sua capacidade, quando você é capaz de fazer uma avaliação de você mesmo, a sua vida muda de água para vinho, a sua vida se torna melhor, porque a partir desse momento você vai ver, vai saber por si próprio, né? Vai ter esse conhecimento por si próprio, a sua capacidade. Quando Deus pergunta a ele aqui, quem te fez saber que estava nu? Deus estava dizendo para ele, é o seguinte, você próprio tem essa habilidade, você próprio tem essa condição de fazer uma autoavaliação da sua vida e corrigir, ou tentar corrigir, ou então no mínimo, reconhecer a sua falha, reconhecer as suas limitações, reconhecer o seu erro, reconhecer a desobediência que você praticou. Quando Deus faz a pergunta para Adão, ele podia ter perguntado a Eva primeiro. Não foi ela que comeu? Não podia ter perguntado para a serpente por que ela estava ali? Não poderia Deus também ter perguntado para Eva, olha, por que você deu para o seu marido? Por que você fez isso? Você desobedeceu. Não, mas por que foi direto ao homem, a Adão? Porque o responsável principal, o responsável primário que estava para cuidar e zelar do jardim era Adão. Eva era auxiliar, companheira. A responsabilidade primordial no jardim do Éden, a responsabilidade é de Adão. Adão que era o guardador, Adão que era o zelador, o servente, o jardineiro. Ele que era o líder, ele que era o chefe, ele que era o gerente. Ele que gerenciava tudo ali, ele que era o responsável. Ele era o técnico. Você vê muito isso nos jogos, esporte, principalmente futebol, quando o time está indo mal, ninguém vai tirar o jogador, né? Assim, excluir o jogador. Ah, vamos excluir esse jogador, ele não vai jogar mais. Faz o quê? Troca-se o técnico que é responsável. O técnico que não soube fazer que aquele jogador pudesse tirar o seu melhor e fazer o seu melhor ali. Então o técnico, ele é que vai gerenciar ali. E Adão era esse técnico. Então Deus falou com ele. Por quê?
Por que você fez isso? Me chama a atenção, gente, é que Deus, ele é um Deus da indagação, da interrogação. É um Deus que faz perguntas. Ele não faz pergunta porque ele não sabe. Ele faz as perguntas para que eu saiba. Ele faz a pergunta para que você saiba. Ele faz a pergunta para fazer que a sua memória trabalhe. Ele faz a pergunta para ver se o seu raciocínio está lógico, se você está consciente do fato ocorrido. E de que você também passa então a se culpar, passa então a se considerar culpado, passa então a não apontar o outro como o problema, mas você é o problema. A nudez está em você. Quem te falou que estava nu? Quem fizesse saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Os olhos dele foram abertos. Diz a palavra de Deus que quando ele comeu, os olhos dele se abriram. Porque ele comeram de uma árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu numa desobediência. Deus disse para não comer. Olha aqui, foi até a segunda pergunta que Deus fez a Adão. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber? Quem abriu seus olhos para ver que estavas nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ordenei para não comer e você comeu? Porque para os seus olhos serem abertos para se enxergar que estava nu, só tinha um meio, uma maneira primária, que era comer desta árvore. Você comeu desta árvore. Olha que Deus aqui, ele matou a charada de primeira. Vamos dizer, é claro que Deus faz isso, né? Mas Deus, ele quis, primeiro, ele nem citou a árvore, ele nem citou a proibição. Ele fez Adão primeiro olhar para ele. Olha a sua nudez. Olha a sua situação agora. Olha como é que você se encontra nesse momento. Tá vendo como é que você se encontra? Tá. Por que você está assim? Por que você está dessa forma que você está? O que te levou a ter essa compreensão? O que fez você saber disso? Foi da árvore que eu te dei para comer, que eu te ordenei a não comer? Foi desta árvore proibida? Foi da única ordem que eu dei? Deus só tinha uma lei, um mandamento lá no Jardim do Éden. Um único mandamento lá no Jardim do Éden. E o homem não obedeceu o único mandamento: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus pergunta, é interessante isso, que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei a não comesses? Você fez, você praticou, você comeu? Aí Adão precisava dizer o quê? Comi, Senhor. É isto mesmo, Senhor. O que me fez enxergar que eu estou nu foi essa desobediência. O que me fez enxergar que eu estou em pecado, que eu vou morrer, que o pecado estabilizou, o pecado estabeleceu, o pecado entrou em mim, o pecado está em mim agora, o pecado permanece em mim agora. Quem me fez ver isso foi essa desobediência a esta ordem que o Senhor me deu. O que te levou a se enxergar foi o erro que eu cometi. É isso que Deus está querendo que Adão pague. Eu desobedeci. Eu não fui obediente. Eu comi. E quando eu comi, os meus olhos se abriram e eu me enxerguei. Então não foi ninguém, foi eu mesmo. Foi da desobediência que me levou à nudez. A desobediência me colocou nu. A desobediência me fez passar vergonha. E é isso que acontece, meu querido. Mas eu eu tenho certeza que estas perguntas de Deus aqui são perguntas para cura. São perguntas para que Deus pudesse iniciar o processo da cura, o processo do milagre. Então agora Deus
quer que primeiro o homem se veja, se enxergue, se reconheça. E assim, querido, se você não se reconhecer como um pecador, você não é salvo. Se você nunca se reconhecer que você nasceu em pecado, que você é um pecador, você jamais vai ser perdoado. A Bíblia diz que os doentes que precisam de médicos, que Jesus veio para os doentes, que Jesus ele veio foi para quem está doente. Então, se você não se ver doente, Jesus não veio para você. Isso aí é muito sério. Quando Deus pergunta a Adão aqui, Deus está perguntando: você está doente, Adão? Você reconhece a sua doença? Você reconhece como pecador? Reconheço, Senhor. Você reconhece que pecou contra mim, que me desobedeceu? Reconheço, Senhor. Então tá certo. Esse é o primeiro processo. Esse é o caminho para a tua salvação. Esse é o início para eu providenciar a sua libertação, a sua cura, o seu milagre. Aqui é o início, então, para que eu possa, então, trazer alguém para morrer no seu lugar. Aqui é o início, então, para que eu possa dizer que se você se encontra nu, se você me desobedeceu, comeu da árvore que eu disse para não comer, me desobedecesse, então você vai morrer. E como que você vai morrer? Você tem essa consciência? Eu preciso, então, substituir a sua morte. Eu preciso, então, arrumar um meio de que alguém inocente morra no seu lugar. Mas se você não tem essa consciência, se você não sabe o que aconteceu, se você não se reconhece pecador, você não reconhece que é desobediente, você não reconhece que é um falho, então você não vai reconhecer Jesus Cristo, que é o seu substituto. Tá vendo como isso aqui é muito sério? Deus traz a memória, Deus faz a gente se enxergar, Deus faz a gente nos analisarmos, Deus faz a gente analisar a nossa situação, Deus faz que nós possamos nos analisarmos para compreendermos o tamanho do nosso pecado e que depois dessa desobediência a morte vai acontecer. Já houve agora, já tem o vírus e precisa agora do remédio, precisa agora do substituto, precisa agora de uma ação divina, uma ação de Deus, porque agora o homem não tem mais jeito de resolver o seu problema. Quando Deus faz essa pergunta, é Deus dizendo: olha, agora não está mais na mão dos homens a salvação. Lá no Jardim do Éden, na inocência, quando você ainda não tinha comido do fruto proibido, Adão, a sua salvação, a ter vida estava nas suas mãos. Quando você, Adão, estava lá no Jardim do Éden, e eu coloquei aquela árvore do bem e do mal, e disse para não comer, porque no dia que comer vai morrer, antes de você pegar aquilo lá, estava na mão de vocês. A sentença estava na mão de vocês, vocês que estavam agora, tinha condições de cuidar de vocês mesmos. Você que tinha condições de dizer: eu quero ter vida eterna, eu quero viver eternamente ou eu vou morrer. E vocês optaram então para a morte. Quando você, Adão, reconheceu que você estava nu, você comeu da árvore que eu disse, que eu ordenei para não comer. Você então, Adão e Eva, vocês agora não têm por conta própria mais nenhuma decisão de salvação. Vocês não têm como decidir mais a vida de vocês. Vocês não têm como salvar-se a si mesmo. Vocês não têm capacidade mais de livrar-se dessa condenação da morte. Lembre-se que não é só morte física, morte espiritual e morte eterna, que é a condenação eterna. Então, a partir desse momento que Deus faz Adão a se ver nu e mostrar para ele que foi a causa a desobediência, que ele desobedeceu por comer aquele fruto proibido, então Adão, a partir desse momento, por si próprio, ele agora não tinha mais capacidade de viver uma vida feliz, de viver uma vida eterna, de viver uma vida com Deus.
Ele ia precisar agora que Deus tomasse a frente, que Deus agora cuidasse da vida do homem, que Deus pudesse agora criar um mecanismo, um meio para que o homem pudesse escapar desta morte. Isso aqui, gente, é só para quem tem consciência de que é um pecador, que nasceu em pecado. Porque se você reconhece que você é um pecador, que nasceu em pecado, que você já nasceu com o vírus da morte, você fala assim, eu não tenho como escapar do inferno, eu não tenho como me escapar da morte, eu não tenho como me escapar mais desse vírus, desse pecado. Eu não tenho como me livrar dele por conta própria. Adão e Eva tinham no início essa condição de se livrar por si próprio. Mas eles perderam essa oportunidade e fez que toda a raça humana perdesse também. Então hoje, qualquer ser humano, ele depende de Deus. Quando Deus faz essa pergunta, é para colocar isso na cabeça do homem. É para que o homem soubesse a besteira que fez, a chance que perdeu. Até antes de comer do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, do fruto proibido, o homem ele cuidava de si, ele ditava a sua vida, ele direcionava a sua vida, ele levava a sua vida, o seu rumo, sozinho. Ele podia caminhar, fazer o que quisesse, exceto mexer naquela árvore, comer aquele fruto proibido. Se ele não tivesse comido aquele fruto proibido, não precisava de ter Jesus ter vindo. Não precisava dele reconhecer a sua nudez, o seu pecado, porque não ia ser pecador. Mas a partir do momento que ele come, que se enxerga que estava nu, e desobedeceu essa ordem de Deus para não comer esse fruto desta árvore, ele perdeu o direito, ele perdeu a vida eterna, ele perdeu agora a condição de viver com Deus eternamente. A partir daí, ele precisava então da companhia de Deus, ele precisava da intervenção de Deus, ele precisava então do agir de Deus, ele precisava então que Deus tomasse a frente, porque se Deus não tomasse a frente, o homem jamais voltaria a ter comunhão com ele e a morte eterna, condenação eterna. Então, meu querido, o que Deus está nos ensinando aqui, que você se reconheça como pecador e miserável e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine para você entender isso e que você tenha uma vida eterna com Jesus. Até a próxima.